como eu passei em 2 concursos no mesmo dia. Fica comigo que nesse vídeo eu vou te contar. Vou fazer agora uma série de 3 vídeos em que eu vou te contar um pouco da minha história no mundo dos concursos e em como eu passei em 2 concursos no mesmo dia. Concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em segundo lugar para oficial de justiça e em primeiro lugar para técnico judiciário. Bem, iniciando, nesse primeiro vídeo eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a minha história no mundo dos concursos. Eu tenho algumas pessoas comentando naquele vídeo em que fui aprovada, né? Eu gravei minha reação de como que foi. E também tá chegando diversos directs para mim de como que você estuda, qual técnica que você utilizou, que cursinho que você fez. Então eu achei legal trazer essa história um pouco aqui para o Instagram, para vocês me conhecerem um pouco como que foi essa rotina aí de concurso, de concurseira. E em 3 partes para não ficar um vídeo muito comprido, sabe? Inicialmente, contando já para vocês sobre a minha história no mundo dos concursos, eu não sou uma pessoa que fiz inúmeras provas, nem nada do tipo. Então eu tive fases ali da minha vida, em que eu vi a necessidade, né, de buscar algo melhor, e eu vi no concurso essa oportunidade. O primeiro concurso, ao meu ver, que eu passei, né, como prova, que eu tive que estudar e tudo mais, não foi nenhum concurso, foi a OAB. Lá em 2019, eu passei na OAB no primeiro semestre de 2019, mas eu estava no nono semestre da faculdade de Direito. Não tinha terminado a faculdade ainda, então nem se eu quisesse eu não poderia advogar naquele momento, mas eu passei no nono semestre, fiz a segunda fase em Direito do Trabalho na época, e emendei a minha aprovação. Eu estava ali com uma bebê de 4 meses quando eu passei, então eu só tinha uma opção, ou é passar. Não tinha uma segunda opção naquele momento da minha vida. Eu queria ser independente, queria trabalhar, queria ter as minhas coisas, estava solteira no momento, então eu precisava daquela aprovação para seguir carreira, né, para terminar a faculdade, ter uma carreira ali já pronta para seguir. Então, passei na primeira fase, a segunda fiz em direito do trabalho, e assim, quando a minha filha, ela dormia, durante o dia, durante a madrugada, assim, eu dormia pouco, né, percebe-se. Então, os momentos que ela estava dormindo, eu estava estudando. Então, assim, eu dormia mesmo o necessário para não pirar. E consegui passar, graças a Deus, graças a muito foco, muito estudo. Passei na primeira e na segunda fase, terminei a faculdade já advogando praticamente, só esperando a carteirinha chegar. Nesse meio tempo, eu vi ali no mundo dos concursos a oportunidade que eu tinha, né, para sair empregada de algum lugar e já ganhando bem. E eu vi na carreira de procuradoria algo muito interessante, porque eu via que poderia continuar advogando, ia ganhar honorário ali, né? Eu já poderia usar minha OAB nessa questão. Então, eu achei muito legal uma oportunidade e fui estudar para procuradoria. Procuradoria Municipal me brilhou os olhos ali naquele momento e fui estudar. Eu passei em um seletivo ainda em 2019, no município de Santo Antônio do Leste, em segundo lugar para procuradora municipal. Só que primeiro que era um seletivo, então ele vale só por 2 anos, prorrogáveis por mais 2, então eu poderia ficar ali até 4 anos naquele município. E depois eles teriam que fazer outro seletivo ou um concurso. Só que eu fiquei em segundo lugar. Só que o que que acontece? O primeiro colocado, ele assumiu, só que ele foi nomeado para cuidar do cartório da cidade. Então ele teve que deixar o cargo e aí receber aquela ligação, ó, você vai ser nomeado, você quer assumir? Gente, claro que era meu sonho assumir. Só que eu tava com uma bebê, eu acho que ela estava com uns 8 meses quando eles me ligaram. E eu teria que terminar a faculdade por ordem judicial, eu teria que pegar minha OAB por ordem judicial. E processo seletivo, ele não é igual concurso. Ele era ali, não sei se mudou hoje em dia, mas ele era ali 30 dias para você assumir, não tem prorrogação. Então eu vi ali de uma forma inviável eu ter que mudar de cidade, eu ter que assumir um concurso, eu ter que pegar minha OAB, entrar com processo para terminar a faculdade, pegar a carteirinha. E assim, naquele momento não foi possível eu exercer. Até porque também as despesas com mudança, deslocamento, não ia valer a pena no final, sabe? Fora alguém de confiança para cuidar da minha filha enquanto eu trabalhava. Então naquele momento não deu certo. Só que eu fiquei muito decepcionada quando isso aconteceu, porque eu fiquei muito aquilo na cabeça, uma crença, né, que eu coloquei na minha cabeça limitante de que talvez isso nunca aconteça de novo, né? Talvez eu nunca passe de novo, talvez eu nunca seja nomeada de novo. Então, acredito eu que ficou isso muito na minha cabeça e eu deixei o concurso de lado ali naquele momento. Comecei a advogar, veio pandemia, posso trazer minha história profissional depois aqui para vocês, mas no mundo dos concursos, retomei em 2021. Eu estava em uma empresa, num universo ali no ambiente corporativo,
e decidi fazer o concurso do TRT-23, que é o TRT aqui do meu estado, Mato Grosso. Só que eu fiz a grandíssima loucura, que hoje eu vejo, né, como loucura, de estudar somente no pós-edital. Eu falei, tive afinidade com direito do trabalho, fiz minha segunda fase da OAB de direito do trabalho, já sei bastante, vou estudar no pós-edital. Louca. Tava com uma criança, a Aurora já tinha ali acho que uns 3 anos, e aí já estava com o William, quase casada já, então eu tinha essa parceria aí para ele me ajudar e tudo mais em casa também. Só que assim, loucura pensar que eu poderia passar para analista de TRT, eu acho que eu fiz técnico e analista nessa prova. Mas assim, fiquei super mal colocada nos dois cargos, justamente porque eu não tinha nenhuma base sólida ali para estudar pós-edital para um concurso. Então foi aquele barco que quando eu vi assim, não, sem condição, deu nesse momento de maternidade, trabalho, eu trabalhava o dia todo, eu tinha que ser mãe também, lógico, minha prioridade é minha filha. E casa, final de semana cuidando de casa, marido, naquela início, né, de um relacionamento também. Então, nesse momento, eu vi assim como inviável eu seguir para concurso. Eu falei, não, meu mundo é corporativo mesmo, saí da empresa, comecei a advogar autônoma. Ainda fiz uma outra provinha em 2000 e... Até anotei aqui para não lembrar que foi tão meio que insignificante essa outra prova. Deu tão ruim também. Em 2022 eu fiz o concurso da Defensoria. Foi inclusive um concurso que foi bem polêmico ultimamente aqui no Mato Grosso, porque esse concurso ele não foi renovado. Eu fiquei em 34º lugar aqui para minha cidade. Se eu não me engano, só uma pessoa foi nomeada. Então, assim, sem chance também. Falei, não, esse mundo não é pra mim de concurso, não quero. Voltei pra advocacia autônoma, abri meu escritório, fechei meu escritório. Posso contar isso depois pra vocês como que foi. Mas no mundo dos concursos, eu decidi ingressar mesmo em 2023, em dezembro. Deu um start na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu poderia voltar, né, a estudar. Agora a Aurora tá maior, então ela já consegue entender mais. Tem que a mamãe precisaria tirar ali. Então a gente que é mãe, né, pra quem tá me acompanhando aí, e que queira um incentivo também, pra gente que é mãe, a gente sabe, o nosso tempo é diferente. Nosso tempo é diferente de outras pessoas que não são mães. Cada um tem seus problemas, suas vidas corridas, seus trabalhos, mas a maternidade nos exige mais, né? E realmente a maternidade presente exige muito mais. Então, no final de 2023, eu fiquei sabendo uma notícia. Primeiro eu fui pesquisar, na verdade. Pesquisar que cargo que eu me daria bem. Algo que a gente tinha que fazer, que é tão importante, né, hoje eu vejo, que a gente teria que fazer desde o dia antes da faculdade. E eu fui pesquisar que cargo eu me daria bem. Que cargo eu conseguiria cuidar da minha filha, trabalhar, mas que não me prendesse tanto ali no ambiente corporativo que eu tinha passado recentemente, que eu não queria estar ali batendo ponto todo dia, estando naquele lugar fixo, fechado ali. E aí eu vi e fui estudar sobre a carreira de oficial de justiça. E a carreira me brilhou os olhos, tanto financeiramente como a possibilidade, né, a mobilidade ali no dia a dia do trabalho do profissional. E aí eu fui ver, oficial de justiça, beleza. Onde eu poderia ser aqui no meu estado? Porque eu não tenho intenção de mudar de cidade. Então eu poderia ser o TRT ou TJ. Fui pesquisar TJ. Mais de 10 anos sem concurso, com previsão para concurso em 2024, que seria no ano seguinte. Aí eu falei, ok. Aí aconteceu algo engraçado. Em dezembro, eu vi rápido uma notícia. Saiu o edital do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. E aí, na hora, eu já comecei a pesquisar cursinho e como que eu ia começar a estudar, não. Só que meses depois, eu fui descobrir que eu tava lendo edital errado. Eu tava lendo edital de cartório. A notícia que eu vi era de cartório, que é um concurso, inclusive, que está em andamento até hoje no tribunal. E, assim, por um edital errado, eu comecei a estudar com antecedência. Então, para vocês terem noção, eu comecei efetivamente a estudar em janeiro de 2024. A minha prova foi em dezembro de 2024. E eu estudei ali por 11 meses, praticamente. Foi dia 10 de dezembro a minha prova. Então, eu vou falar mais para vocês no próximo vídeo. Realmente, eu não quero deixar nem ansioso nem nada, mas é porque realmente vai ficar um vídeo muito extenso, tá? Já vai ficar extenso, para mim 9 minutos já é algo que se prende a atenção. Então, se você ficou aqui até o final, muito obrigada. Me segue aqui no Instagram para acompanhar mais esse conteúdo. Mas já adiantando para vocês, eu vou no próximo vídeo falar sobre as técnicas que eu utilizei, né? Desde pré-edital como pós. E vou trazer no último vídeo como que foi a prova e um
pós-prova, depois que eu fiquei sabendo ali que eu fui aprovada, e como que tá até hoje. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo, um pouquinho mais dessa história aí no universo dos concursos, e acredito que se você está estudando, eu quero te desejar boa sorte, bons estudos, que Deus esteja com você a cada momento aí da sua vida, e que se tenha fé, acredite, seja o seu principal fã. Acredite em você e no seu potencial, não depende de outras pessoas. Eu sei que na nossa vida a gente tem inúmeros problemas. Para quem trabalha, então admiro demais. Se você é mãe, eu te admiro mais ainda, porque realmente é um sonho, né, que a gente vive, que a gente sonha com as outras pessoas. Eu vi vídeos assim, e era meu sonho estar aqui gravando e falando eu fui aprovada. E eu sempre me emociono quando eu falo isso. E graças a Deus hoje eu tenho a oportunidade de falar que eu passei por tudo isso para estar aqui hoje contando essa história para vocês. É, e de inúmeras vezes que eu falava sozinha, conversava com as paredes, conversava no chuveiro, no banheiro, parecendo que eu doidinho da praça. É, pensando realmente, sabe, que um dia eu ia estar aqui contando essa história. Então, estou muito feliz. Espero que tenham gostado e logo mais eu vou postar o próximo vídeo para vocês. Um beijo.